chegada dos ministros para o início da sessão plenária desta quarta-feira. Vamos, como sempre, portanto, acompanhar os julgamentos a partir da leitura da ata da sessão anterior, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 2013, presidente do senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente a senhora ministra Carmen Lúcia, em representação do tribunal na reunião do Conselho Científico, na 97ª sessão plenária da Comissão de Veneza, na cidade de Veneza, Itália. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoado os seguintes processos: questões de ordem e ação penal, embargo de declaração e ação penal, habeas corpus e inquérito. Dados, senhores ministros, tem alguma observação a fazer sobre a ata? Não havendo, declaro-a aprovada. Ministro Luiz Fux. Ação direta de inconstitucionalidade número 4.650. Requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Interessados, Presidente da República, Congresso Nacional e Amit Curia, Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais, IPDMS, e Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Fux. Com a palavra, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, profissionais, estudantes presentes. Senhor presidente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a presente ação direta de inconstitucionalidade aparelhada com pedido liminar em face dos artigos 23, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, 24 e 81, caput, e parágrafo 1º da Lei 9504, Lei das Eleições, e artigo 31, 38, inciso 3º, 39, caput, parágrafo 5º, da Lei 9.096 de 95, denominada Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Muito embora eu tenha remetido o relatório por e-mail, estou providenciando agora que o relatório seja passado novamente, mas eu vou tentar fazer um sucinto relatório, porquanto as matérias que estão indicadas serão suscitadas da tribuna. A presente ação direta originou-se uma representação dirigida à presidência do Conselho Federal da OAB pelo Conselheiro Federal Cláudio Pereira de Souza Neto e pelo professor Daniel Sarmento. Nas suas razões foram integralmente endossadas e nesta ADI o requerente postula: primeiro, seja declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 24 da Lei 9.504, na parte em que autoriza, a contrário do censo, a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, bem como a inconstitucionalidade parágrafo único do mesmo dispositivo e do artigo 81, caput, parágrafo 1º do referido diploma legal, atribuindo-se em todos os casos eficácia ex nunc à decisão. B, seja declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 31 da Lei 9.096/95, na parte em que autoriza, a contrário censo, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos e a inconstitucionalidade das expressões ou pessoa jurídica, constante do artigo 38, inciso 3º da mesma lei, e jurídicas inseridas no artigo 39, caput, parágrafo 5º do citado diploma legal, atribuindo-se em todos os casos eficácia ex nunc.
C, seja declarada a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade do artigo 23, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 9.504, autorizando-se que tais preceitos mantenham eficácia por mais 24 meses, a fim de se evitar a criação de uma lacuna jurídica ameaçadora na disciplina do limite às doações de campanha realizadas por pessoas naturais e ao uso de recursos próprios pelos candidatos nessas campanhas. D, seja declarada a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade do artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.096, com a exceção da expressão e jurídicas, contemplada no pedido B supra, autorizando-se que tal preceito mantenha eficácia até por 24 meses, a fim de se evitar a criação de uma lacuna jurídica ameaçadora na disciplina do limite às doações a partido político realizadas por pessoas naturais e, finalmente, seja instado o Congresso Nacional a editar legislação que estabeleça 1. Limite per capita uniforme para doações à campanha eleitoral ou a partido por pessoa natural em patamar baixo o suficiente para não comprometer excessivamente a igualdade nas eleições, bem como limite com as mesmas características para o uso de recursos próprios pelos candidatos em campanha eleitoral no prazo de 18 meses, sob pena de não fazendo atribuir-se ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para regular posteriormente a questão. Para melhor compreensão da controvérsia, eu fiz transcrever aqui no relatório os dispositivos legais apontados. O Conselho Federal, no uso das suas prerrogativas como legitimado universal, ele combate a lei nessa captação de doadores e assenta que o modelo vigente de financiamento de campanha vulnera o princípio da isonomia, o princípio democrático, o princípio republicano, o princípio da proporcionalidade na sua dimensão de vedação à proteção insuficiente. Eu transcrevo aqui os argumentos utilizados que serão suscitados na tribuna, de sorte que eu me permito suprimi-los. Por igual, senhor presidente, ao Conselho Federal aponta ainda novas impugnações a esses princípios. Por isso que, em 6 de setembro de 2011, determinei a aplicação do rito previsto no artigo 12 da Lei 9868, visando ao julgamento definitivo do mérito da pleiteação direta pelo plenário da Suprema Corte. Aqui, nesse particular, senhor presidente, faço apenas uma observação no sentido de que a ADIM já está pautada para julgamento, mas como havia em tramitação no Congresso Nacional uma reforma política que não acabou não vindo a lume, nós esperamos e agora estamos trazendo, tendo em vista que malogrou essa proposta de reforma política adrede mencionada. A Presidência da República apresentou as suas informações, defendendo a constitucionalidade das disposições impugnadas em afirmações que serão efetivamente repetidas aqui da tribuna, e por isso eu me permito não reiterá-las. A presidência da Câmara dos Deputados também manifestou-se pela constitucionalidade formal e material, fazendo também uma digressão sobre o foro próprio para ser arguída essas inconstitucionalidades, sem levar em consideração a presença do diálogo entre as instituições, dentre as quais se inclui o Poder Judiciário. O Senado Federal, em parecer confiado à sua advocacia, também propugnou pela constitucionalidade das normas legais adversadas. Eu também me permito não repetir para, evidentemente, não reiterar aquilo que será sustentado da tribuna. Em cumprimento ao artigo 103, parágrafo 3º da Constituição da República, o advogado-geral da União, na qualidade de defensor legis, pronunciou-se preliminarmente pelo conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Nas suas alegações, que serão aqui reiteradas, a Advocacia Geral da União, dentre outras coisas, formula uma preliminar no sentido que não seria cabível acumulação de pedido de declaração de inconstitucionalidade por comissão e omissão, tendo em vista que essa categorização também será objeto de debate sobre ter havido omissão ou comissão mesmo no tocante à inconstitucionalidade.
o Ministério Público Federal, em seu parecer, ele opinou pela procedência dos pedidos veiculados na exordial na ação direta, refutando a preliminar, assentando a fungibilidade entre a DI e a DO e entendendo que os princípios noticiados pela autora da ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, essa violação efetivamente se verificava. Em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 9868 de 99, eu realizei 2 audiências públicas, nos dias 17 e 24 de julho, com oitiva de cientistas políticos, membros da classe política, entidades representativas da sociedade civil, tudo no afã de subsidiar a Corte ao melhor deslinde da controvérsia. Após a Procuradoria-Geral da República emitir o seu parecer acerca dos pontos debatidos na audiência pública e, na sequência, eu admiti as entidades que estão mencionadas na ata da sentada, como a MIT e Curia. Nesse particular, senhor presidente, eu sugiro a Vossa Excelência que os Amite Curia, eles formularam um pedido de sustentação oral. Eu sugiro a Vossa Excelência que eles sejam tratados como litisconsortes, o prazo da sustentação seja dobrado e dividido entre eles, ou seja, o prazo de sustentação de 15 minutos passaria a 30, dividido entre os Amite Curia. Senhor presidente, esse é o relatório, cuja cópia vai ser encaminhada aos ministros do Supremo, na forma do artigo 9º, caput da Lei 9868/99, e tenho a impressão de que com esse relatório tornam-se possíveis as sustentações orais. Pelo requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o senhor presidente, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimas ministras Carmen Lúcia Antúnia e Rosa Weber, excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo relator, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, que muito dignifica o Ministério Público Federal, colegas advogadas e advogados, senhoras e senhores. O Supremo Tribunal Federal, desde quando criado pela primeira Constituição da República, sempre foi o guardião da Constituição Federal. Esta atribuição, esta função, esta missão que lhe é outorgada legitimamente pela Carta da República foi reafirmada há 25 anos pela Assembleia Nacional Constituinte. O Supremo Tribunal Federal, quando aprecia uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, exerce a sua missão de efetuar o controle concentrado de normas, não exorbita de suas funções, não invade tarefas legislativas, mas tão apenas cumpre com o seu poder-dever emanado da Constituição da República de verificar a adequação das normas infraconstitucionais à máxima efetividade que se deve atribuir à Constituição da República. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu turno, foi atribuído também o papel de voz constitucional da sociedade civil brasileira, por possuir legitimação universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, dentre outros instrumentos processuais de controle concentrado. Portanto, ao apreciar a presente ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Suprema Corte da República Federativa do Brasil tão apenas exerce com sua missão constitucional dentro das balizas propostas pelo projeto de nação, que é a Carta da Federação. A inconstitucionalidade do investimento empresarial em campanhas eleitorais, como também a inconstitucionalidade da participação censitária de pessoas físicas e jurídicas no processo político eleitoral brasileiro, são inconstitucionais.
E esta inconstitucionalidade, ela é elencada, ela é arguida por 5 fundamentos jurídicos, como não poderia deixar de ser em uma arguição de inconstitucionalidade. O primeiro fundamento jurídico decorre da titularidade do poder político em um regime democrático, da caracterização de que as empresas não se enquadram no conceito de povo e de que o empresário, não as empresas, são titulares de direito em um regime capitalista. O artigo 1º da Constituição reconhece que todo poder emana do povo. Povo, para José Afonso da Silva, ou governo do povo, significa que esse é fonte titular de todo poder. Já Paulo Bonavides vai classificar o povo, conceituá-lo, como aquela parte da população capaz de participar, através de eleições, do processo democrático. Ou, citando Ranelete, o conjunto de indivíduos pertencentes ao Estado, o conjunto de cidadãos. Carvalho de Mendonça, clássico civilista, conceitua a empresa, por seu turno, como a organização técnico-econômica que se propõe a produzir, mediante a combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca ou venda com a esperança de realizar lucros. Carvalho de Mendonça assim o disse em 1945. Modernamente, a empresa é um fato jurídico, uma atividade econômica. Tal atividade é desenvolvida pelo empresário, que, na condição de cidadão, pode participar da vida política nacional. Fábio Ulloa Coelho bem conceitua: se empresário é o exercente profissional de uma atividade econômica organizada, então a empresa é uma atividade, a de produção ou circulação de bens ou serviços. A empresa, enquanto atividade, não se confunde com o sujeito de direito que a explora, o empresário. As empresas não integram o conceito de povo. Os empresários podem e devem participar da vida política nacional como cidadão, como o trabalhador. Nelson Mandela, o advogado, Nelson Mandela, o libertador, ainda na primeira metade do século passado, publicou um manifesto, quando ainda líder da juventude do Congresso Nacional Sul-Africano, pelo qual bradava por um homem, um voto. É que durante as eleições, e nesse período pelo menos, o negro, o branco, a mulher, o homem, o trabalhador, o empresário, deve ter igual participação cidadã na definição dos destinos de um país. É que a democracia pressupõe a igualdade de participação de todos. O voto censitário já se foi há muito no início da nossa República. A participação censitária, de acordo com o poder econômico, deve um dia também sair da vida política nacional. Para Fábio Conde Comparato, de acordo com o expresso no artigo 14 da Constituição Federal, o sufrágio universal e o voto direto e secreto, com valor igual para todos, são atributo da soberania popular, isto é, do conjunto de cidadãos. Ora, as empresas e outras pessoas jurídicas não têm a qualificação política de cidadãs. Logo, não podem, de modo algum, direto ou indireto, influir no processo de votação, quer em eleições, quer em plebiscitos e referendos. O segundo fundamento para a declaração de inconstitucionalidade: a legislação que regula o financiamento de campanhas eleitorais institui uma injustificada discriminação.
é que a legislação acertadamente proíbe a contribuição financeira de sindicatos, organizações de classe, organizações religiosas, entidades esportivas, quer recebam ou não recursos públicos, quer recebam ou não favores públicos. Pois, na mesma linha de raciocínio, as empresas que possuem tratamento tributário especial na economia brasileira, diferenciada em relação às pessoas físicas, um tratamento tributário, portanto, para beneficiar o seu desenvolvimento econômico, não podem, as empresas, diretamente participar da vida política nacional, produzindo, portanto, a legislação uma discriminação injustificada. E o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, afastou a compensação unilateral de tributos prevista na emenda constitucional número 62, por considerá-la discriminatória em relação ao cidadão perante o Estado, portanto, aplicando o princípio da igualdade. O terceiro fundamento jurídico para a inconstitucionalidade: a proteção deficiente da legitimidade das eleições advinda do financiamento por empresas. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 9º, aduz que a legislação deve proteger a legitimidade das eleições, contendo o abuso do poder econômico. O alto volume de recursos nas campanhas eleitorais, com o financiamento de empresas de forma lícita, impede a fiscalização das doações ilícitas. O Caixa 2 passa a ser não fiscalizável ou não verificável durante a campanha eleitoral, porque há contribuições empresariais lícitas. E, portanto, não se visualiza numa campanha eleitoral, uma campanha eleitoral milionária ou volumosa com recursos, se ela está sendo feita de forma lícita ou ilícita. A ausência de financiamento de empresas facilmente possibilitará a proteção da legitimidade das eleições, pelo aspecto de que se ficará verificável de forma evidente uma campanha, portanto, fruto do Caixa 2, vez que ela está sendo realizada de forma ostensiva, de forma milionária e, portanto, como o financiamento por empresas passa a ser inconstitucional, este financiamento ilegítimo e por Caixa 2 passaria a ser verificável na campanha eleitoral. Portanto, a melhor forma de finalizar o Caixa 2, de fiscalizá-lo, é justamente impedir o financiamento de campanhas eleitorais, porque a campanha, repito, ficaria ostensiva e verificável e, portanto, facilmente punível pela Justiça Eleitoral. O quarto fundamento de inconstitucionalidade é que a Constituição fez a escolha de qual a pessoa jurídica de direito privado, ministra Carmen Lúcia, pode participar da vida política nacional. Qual a pessoa jurídica? Os partidos políticos. Os partidos são os entes escolhidos pela Constituição para participar da vida política nacional, para intermediar a vontade do cidadão com o exercício do poder. Este fundamento foi arguido no brilhante parecer do Ministério Público Federal, ao verificar justamente este aspecto da escolha que a Constituição já o fez quanto à pessoa jurídica que deve participar. E chama à colação o magistério de Gomes Canotilho, para quem, acerca das empresas, acerca da contribuição de pessoas coletivas, elas não podem ser membros de partidos e não dispõem de qualquer capacidade eleitoral ativa e passiva, aduzindo Canotilho que há bons motivos para proibir subsídios financeiros canalizados por pessoas coletivas, até porque, finaliza Canotilho, quem paga diz a música que deve tocar. O investimento empresarial nas campanhas eleitorais não atende tal diretriz da Constituição da República quanto à escolha dos partidos políticos como os únicos legitimados, as únicas pessoas jurídicas de direito privado legitimadas a participar do processo político eleitoral. O quinto fundamento
a permissão da participação censitária das pessoas no processo eleitoral fere a igualdade política entre os cidadãos e entre os candidatos e os partidos. A situação política brasileira já foi denunciada por Vitor Nunes Leal em seu livro Coronelismo, Enxada e Voto, por Raimundo Faoro em Os Donos do Poder, e a própria Revolução de 30 institui a justiça eleitoral com a função de moralização dos costumes políticos do Brasil. Esta caminhada histórica do Brasil, no sentido de termos uma atividade política cada vez mais cidadã, cada vez mais representativa dos anseios da sociedade, é uma caminhada histórica. Esta ação, ela não objetiva diminuir a atividade pública, não objetiva generalizar ou criminalizar a atividade política, muito ao contrário, ela possui como seu norte valorizar a atividade pública e política em nosso país, dizer que ela é essencial e deve ser de todos os cidadãos, independentemente da sua renda. E o que diz a lei em nosso país? As pessoas participam de acordo com a renda. No máximo, a contribuição é calculada no percentual do rendimento bruto da pessoa jurídica e da pessoa física. Os mais ricos, os que possuem renda superior, faturamento bruto superior, participam da atividade política nacional de forma diferenciada em relação aos mais pobres. Excelências, na hora do voto, na hora da definição do poder político, e na hora da formação da vontade política do voto, todos os brasileiros devem se igualar. Não deve haver, nesse momento, distinção que faça um privilégio em relação, principalmente, ao poder econômico, principalmente a quem o destino já delegou, já emprestou uma melhor sorte. Por que o sistema, para concluir, Excelência, brasileiro poderia permitir essa participação censitária? Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil solicita que o Supremo Tribunal Federal, nesse ponto, determine que seja fixado um valor máximo absoluto de contribuição. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, com a responsabilidade de uma entidade equilibrada, solicita desde a inicial que haja a modulação dos efeitos para que o Congresso Nacional seja instado a legislar sobre as lacunas decorrentes das declarações de inconstitucionalidade ora arguidas, para que a Suprema Corte do meu país declare a inconstitucionalidade, mas a legislação positiva seja feita pelo Congresso Nacional. Finalizo, excelentíssimo senhor presidente, novamente citando Nelson Mandela, para quem tudo parece impossível até quando é realizado. Muito obrigado. Agradeço, Excelência. Pela Advocacia Geral da União, falará o doutor Luiz Inácio Lucena Alves, ministro de Estado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, caríssimo procurador-geral da República, caríssimos advogados, particularmente o presidente do Advogado do Brasil, doutor Marcos Vinícius, meu amigo de longa data e que teve aqui uma bela sustentação. Senhores ministros, senhoras ministras, o tema que traz aqui é um tema de altíssima e significativa importância para a nossa sociedade. Sem sombra de dúvida, se nós podemos estabelecer, nesse ano de 2013, um dos temas que pautou a nossa realidade esse ano, esse é um dos temas, financiamento de campanha. Em junho, nós vimos uma sociedade brasileira se manifestar fortemente. A senhora Presidente da República publicamente veio defender um pacto nacional, entre os quais levantou a necessidade de um plebiscito que tivesse como núcleo o financiamento de campanha. O ex-presidente Lula vem defendendo há muito, em campanha nacional, o financiamento público de campanha
contrariamente à possibilidade de financiamento privado. Entendendo nisso uma forma de garantir e conquistar a legitimidade do processo político brasileiro. Esse, sem sombra de dúvida, é o debate político. Eu não diria o único. Nós temos a questão da fragmentação partidária, com a formação de partidos de aluguel, nós temos a questão do processo eleitoral com o estabelecimento de listas ou o processo com a criação de distritos eleitorais, de forma a organizar melhor o processo eleitoral. Esse é um debate, de fato, nacional. Agora, o que se trava aqui é se esse debate é, de fato, um debate político ou também é um debate constitucional. O que traz a OAB aqui é defender que esse é um tema que é estritamente constitucional e que deve ser resolvido constitucionalmente por essa Corte. E aí surge a discordância da AGU, já deste advogado-geral, já que ele vem aqui, inclusive, na forma do 103.3, fazer a defesa da norma. A questão da formatação do processo eleitoral é uma formatação que a Constituição expressamente veio estabelecer. Ela diz no C7.2 quais são as instituições que não podem participar do processo de financiamento de campanha. O processo de formatação política é um processo de formatação de um debate nacional que exige o estabelecimento de formas de financiamento. E esse sistema de financiamento pressupõe, busca potencializar esse debate. Não é à toa que o Estado já financia fortemente a campanha, garantindo a expressão no horário eleitoral gratuito, a expressão dos candidatos na proporção das suas representações, garantindo o mínimo. E aqui um tema que é claro, o processo político, ele não é, por definição, o processo de igualdade absoluta. Existe, sim, uma desproporção entre os candidatos, decorrente exatamente da representação que esses candidatos têm na sociedade por da base dos seus partidos. É isso que compõe, de fato, essa valorização. Quando se valoriza essa desproporção, na verdade, está valorizando a representação política que esses partidos já conquistaram no seio da sociedade, seja no Congresso Nacional, seja na titularidade dos poderes executivos. E essa qualidade, essa representação política que se expressa no Congresso, também se expressa com maior ou menor força no processo eleitoral, no processo de participação eleitoral. Agora, esse tema, ele é um tema que tem que ser equacionado no âmbito do Congresso Nacional, e não no âmbito constitucional, até porque não é possível se falar em financiamento de campanha se não se falar em despesa de campanha. Não é possível equacionar quanto vai ser alocado aos partidos se não for racionalizado o processo de despesa de campanha. Mas é necessário racionalizar mais ainda o processo de transparência. A própria OAB traz isso aqui. Busca a OAB e levanta a questão da transparência, a necessidade de transparência, até porque os grandes escândalos relacionados à questão de financiamento não estão no que foi formalmente ofertados aos partidos e compuseram o financiamento, compuseram as prestações de contas, mas aquilo que não foi ofertado, aquilo que veio para fora, por fora do processo político, por fora do que a legislação permite. E aí que o controle e a transparência exercida, controle pelo TSE e a transparência que a lei impõe, tem que ser preservada. Nós não podemos pensar, e digamos assim, de forma voluntarística, pressupor que nós vamos conseguir uma realidade de igualdade absoluta. A própria OAB, na sua petição, ela não trata apenas do financiamento de empresas privadas, e foi dito, inclusive, na tribuna, trata também do problema da desproporção entre os cidadãos brasileiros nesse processo, com a diferença de contribuição. Essa diferença está na realidade intrínseca do Brasil. Nós não vamos poder imaginar que nós vamos conseguir uma igualdade absoluta, até porque isso representaria uma distorção do ponto de vista do processo político eleitoral, já que representaria digamos assim, um parâmetro
absolutamente desigualitário, porque cada um tem que contribuir com a sua capacidade de contribuição nos limites, nas proporção dessa capacidade. Por isso que a lei eleitoral estabelece um limite de 10% da pessoa física, em relação aos seus rendimentos no ano anterior, e 2% faturamento em relação às pessoas jurídicas. Então, a pretensão de uma igualdade absoluta, como está presente na locução, na pretensão da OAB nesta DIN, representa, na verdade, uma distorção desse processo, porque não potencializa um elemento que é essencial ao processo político, que é o debate. É necessário, para que haja debate, que hajam meios, que haja potencialidade dos meios para a realização desse debate. Nós somos um país continental, nós somos um país de dimensões continentais, em que a presença dos candidatos e a pluralidade de candidatos se fazem presentes em todos os rincões desse país. Pois não. Me desculpe, mas eu gostaria de fazer uma indagação. Me parece que Vossa Excelência se encaminha na direção de sustentar que deve haver uma diferenciação natural, inata, entre categorias de cidadãos quando se trata do exercício dos direitos políticos, porque é disso que nós estamos tratando aqui. Sim. Eu compreendi, me esclareça, por favor. Não, sim, no que nós tratamos de financiamento de campanha, que é um direito de financiamento que a Constituição ela limita constitucionalmente ao financiamento aos estados estrangeiros e organizações estrangeiras. Mas a Constituição não permite que determinados indivíduos possam se beneficiar de financiamento eleitoral arrojado por parte de empresas, ao passo que a grande maioria dos eventuais candidatos não gozam dessa ajuda substantiva, digamos assim. Pois não, presidente, deixa eu lhe... Me qual é o parece que é padrão esse o adequado debate, de financiamento? Perfeito. A empresa pode participar do debate político como se cidadão fosse, financiando partidos, escolhendo, a partir de critérios que nós não conhecemos, aqueles para os quais elas vão dar contribuição. Senhor presidente, esse é o debate essencial, me parece. Para permitir ao advogado da União que prossiga na sua belíssima sustentação, é que há 3 enfoques. Primeiro, o relativo ao financiamento de campanha para pessoa jurídica. O segundo, que faz crer o eminente advogado da União, é que faz parte do jogo político que umas pessoas possam contribuir mais do que as outras pela sua própria capacidade. Sim. E, por fim, ainda vem o debate do financiamento pelo próprio candidato. Então, são basicamente três enfoques, e eu tenho a impressão de que foi nesse segundo ponto que Sua Excelência afirmou que faria parte do jogo político, que as pessoas que têm mais capacidade possam financiar mais. Talvez tenha sido esse esclarecimento que eu estou dando em nome do advogado da União para permitir que ele prossiga na sua defesa. Mas como Vossa Excelência mesmo acaba de esclarecer, o debate não se limita aqui a essa questão de saber se o indivíduo pode ele próprio tirar do seu próprio bolso, não é? E exercer a sua liberdade de financiar-se. A questão crucial é saber se pessoas jurídicas voltadas à produção econômica, se elas podem fazê-lo em igualdade de condições com o cidadão. Esse me parece um aspecto importante do debate. Presidente, só para esclarecer, o que acontece quando se estabelece, porque a petição do OAB não se limita a questionar a pessoa jurídica, também questiona a participação individual ao questionar. Aliás, acho que se não me engano foi levantado da tribuna isso, o que seria uma distorção entre as pessoas físicas cidadãs em termos de contribuição, que necessitaria, segundo a OAB, também uma equalização nesse ponto
entre os cidadãos do que eles podem contribuir, mas aí não na percentagem da sua capacidade, que isso daria uma distorção. Mas, em cima, imagino eu, de algum valor absoluto que possa ser estabelecido como autorizado. Agora, como é que estabelecer esse valor? Qual é o parâmetro de financiamento factível? A questão é que o que acontece na sociedade é que o debate político ele envolve todos os que participam da sociedade, não só os cidadãos. Envolve também pessoas jurídicas, envolve sindicatos, envolve organizações não governamentais, envolve empresas, envolve representações, organizações da sociedade civil, porque o debate político não é imune. Essas organizações são organizações das pessoas, dos cidadãos. Os cidadãos se organizam não só politicamente em partidos, mas também se organizam econômica, social e politicamente também em instituições privadas. E eles participam desses debates. A Fies, por exemplo, quando vai defender uma determinada política tributária, ela está defendendo uma visão política que influencia e marca o processo político. A Igreja Católica, quando participa, ou a Igreja, para não ser católica, a Igreja pentecostal ou a Igreja evangélica, que seja, participa se posicionando em questões como aborto, se posicionando em questões como feto anencéfalo, né? Quer dizer, posicionando em temas altamente relevantes, também participa do processo político. Então, dizer que não há participação é que eu acho que está equivocado. O que eu entendo, presidente, e tentando responder, é que essa participação, ela tem um elemento, sim, intrínseco de desigualdade, porque o nosso país nós não vivemos numa igualdade absoluta. Nós vivemos numa realidade em que há desigualdades, existem desigualdades, e essas desigualdades refletem, em alguma medida, no processo político. Agora, o que a lei, e aí a lei tem que fazer, é como é que ela preserva, e ela remete por isso, a própria Constituição Federal remete a necessidade de lei complementar para proteger contra abuso de cargo, contra abuso, né, contra o poder econômico, etc. Como é que a lei vai regular para proteger não diria igualdade absoluta, porque essa não existe, mas a capacidade concorrencial, a capacidade de disputa equivalente ou próxima entre essas candidaturas, né? Nós tivemos candidatos que se firmaram com 15 segundos, 20 segundos de televisão. Lembre-se do então deputado Enéas, que foi, num dado momento, o mais votado do estado de São Paulo. E ele tinha poucos segundos de televisão. Então, esta característica, digamos assim, do processo é inerente a um processo político. Agora, o que é necessário garantir, e aí é o elemento intrínseco no processo, e esse é o debate que tem que ser feito no Congresso Nacional também, é a transparência também do processo político. É necessário estabelecer, garantir, só concluindo, presidente, garantir a presença constante, não só do poder público, mas da sociedade, acompanhando como é que são os movimentos de interesse. Até porque partido político é uma organização de interesses, é uma organização de visão ideológica. Ela não representa o partido, a sociedade como toda, mas representa as parcelas sociais a quais se identificam com a sua proposta e que tem majoritário. Por isso que os partidos se formam majoritariamente, né? O que eu ressalto, presidente, é que o processo político, ele, de fato, traduz numa necessidade política de legitimação presente na sociedade a cargo do Congresso Nacional. A Constituição, quando ela quis restringir, o restringiu expressamente, explicitamente, né? Construir a partir de um princípio geral de autonomia, construir a partir de um princípio republicano, democrático, não é suficiente nesse caso para responder a essa questão. Até porque grandes países democráticos, como a Inglaterra e Estados Unidos, têm sistemas mistos de financiamento de campanha. Admite sistema misto. Então, só concluindo, rapidamente, presidente. Me permita corrigir, Vossa Excelência. Nos Estados Unidos, que Vossa Excelência acaba de mencionar, empresas são terminantemente proibidas diretamente de contribuir. Mas há financiamento privado, presidente, isso que eu chamei, existe sistema misto. Existem outras modalidades. As empresas podem, não é? As chamadas, os comitês de ações políticas, os PACs. Mas os PACs não se confundem com empresas.
Não, perfeito, São presidente. Eu estou levantando cidadãos que criam associações para influenciar na política. É esse o debate. Então, França é outro país que não permite não permite e ela se apresenta um processo evolutivo, por empresas. na verdade. Que é um óbvio. processo evolutivo nesse sentido. Agora, o que eu chamo que o sistema misto, é que eu estou falando é financiamento privado e financiamento público de campanha. Então, nesses países, se admite esses modelos de financiamento, que é a participação privada. Né? Então, o que eu estou dizendo é que o cidadão é um particular. A participação do cidadão é particular. Ela não é pública no sentido que é o Estado que financia essa campanha. Então, presidente, eu entendo, presidente, que nesse caso aqui, o processo político, então, concluindo, o processo político, ele pressupõe uma dinâmica em que o Congresso Nacional deve exercer, no âmbito de sua competência, a organização efetiva desse processo, regulando não apenas o financiamento, que já disse e reitero, tem um debate público forte em favor do financiamento público, tem projetos de lei, eu não acredito que o Congresso Nacional, como já disse, esteja imune a esse debate, até porque o próprio Congresso aprovou a lei de ficha limpa, então esse mesmo Congresso também tem condições de debater e aprovar regulações melhores do processo de campanha, mas também, além do financiamento, a questão da organização das despesas, a organização do processo de despesa, seja com a discussão do voto em lista, que reduz o custo de campanha, seja com a organização do voto distrital, que também tem um elemento de redução de despesa de campanha, e, fundamentalmente, com o modelo de transparência, de forma a identificar as identidades específicas. Né? O que se está, e a preocupação do OAB, e aqui fechando a minha fala, presidente, é que a vontade geral, como diz Rousseau, é uma vontade, e a OAB expressa isso, expressa a necessidade de que essa vontade popular seja expressa desimpedida, sem influência, sem distorções. Essa vontade geral, né, que estão presentes, em Rousseau, representou no limite a própria extinção de partidos, porque todos eles representavam distorções desta mesma vontade. Não é isso que nós vamos conseguir. A sociedade ela se organiza em forma de segmentos, interesses, e ela se conflita nesses interesses. Então, a necessidade e a participação da sociedade nesse processo político, inclusive no financiamento, se dá de uma forma muito plural. E é a lei que, sim, seguindo a diretriz da Constituição, mas que vai efetivamente ser capaz de organizar esse processo de maneira que as distorções que existam ou possam existir sejam eliminadas ou reduzidas a um ponto em que a legitimidade política seja, em última análise, mantida e reconquistada no Brasil. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Bem, agora vamos passar aos Amit e Cury, que terão o prazo de 30 minutos para a divisão entre eles. Pelo Amicus Cury, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, falará o doutor Bruno Colares Soares Figueiredo. Pela Conferência Nacional dos Bispos, eu indago do eminente advogado, quantos são para fazer essa divisão? 4? 7,5 para cada, não é? 7 minutos e meio para cada. 7,50, na verdade. 7 minutos e 50 segundos para cada. Então, falará inicialmente... Vai ficar redondo? Sim, Já 32 tem problema? Não faz diferença. Eu, particularmente, não tenho nada a opor. Só entendo que se o advogado tem 15 e é parte interessada, e o amigo da corte vai colaborar com algumas informações, e como nós já realizamos audiências públicas ouvindo 30 especialistas, eu tenho a impressão que a divisão de Vossa Excelência foi boa. Para dar 7,5, 8, pensei mais numa visão acadêmica. Eu acho que fica bem redondo. Não, eles seguramente já se entenderam, não é? Previamente. Então, eu concedo a palavra ao doutor
Raimundo César Brito Aragão, que falará em nome da Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Senhor presidente, senhores ministros, colegas advogados, senhor procurador, senhoras e senhores. O Movimento de Combate à Corrupção, que aqui tenho a honra de representar, ele é integrado por 51 instituições da sociedade civil. As igrejas, as associações de magistrados, associações do Ministério Público, várias associações sindicais, que a partir do movimento vitorioso que resultou na Lei 9.840, primeira lei de iniciativa popular, que trata de tema vinculado ao que aqui se debate, estabeleceu comitês espalhados pelo Brasil. Comitês que tinham finalidade, e têm a finalidade hoje, são mais de 300, de combater a corrupção eleitoral. Naquela célebre campanha de que voto não tem preço, voto não tem consequência, e que resultou depois na lei complementar, conhecida como ficha limpa. Este é o movimento que aqui se apresenta na tribuna, que agora se junta com a coalizão democrática de mais de 200 entidades no mesmo sentido. Nos nossos comitês, várias vezes se discutiu que atacou-se vários problemas relacionados ao processo eleitoral que viciava a vontade do eleitor, mas não o principal, que tem relação direta com a corrupção eleitoral. Que não apenas o comitê afirma, no depoimento de ontem, o ministro Jorge Raj, que tem a função de controlar as atividades públicas, diz expressamente que há uma relação direta do financiamento de campanha com a corrupção, assim como o diretor da Polícia Federal, em entrevista pública, ao afirmar que 50% da corrupção brasileira deriva do financiamento eleitoral. Mas por que, nesse caso específico, não se buscou, como dos demais, uma lei de iniciativa popular? É porque, na presente questão, não há vazio legislativo, não há omissão legislativa no que se refere à questão de coibir o abuso do poder econômico ou a influência do poder econômico no processo eleitoral. Nós não estamos aqui tratando de suprir a atividade do parlamento. Ao contrário, nós estamos solicitando que se cumpra, como que é a Constituição, a função, a alma, a razão de ser da Corte Suprema, que é do controle de constitucionalidade. Há, no caso em concreto, duas leis que agridem mortalmente o espírito constitucional, que agridem mortalmente a vontade expressa do Constituinte, como aqui bem pôs o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius. Mas, mais ainda, o nobre representante da AGU diz que caberá lei disciplinar sobre a matéria, sobre o abuso do poder econômico. Ora, o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição diz expressamente que lei complementar tornará inelegível aqueles que são eleitos pela influência do poder econômico. Ora, se nós temos uma atividade expressa do parlamento, foi na edição de duas leis que contraria exatamente o que quis dizer a Constituição, porque as leis interferem, influenciam e estimulam o poder econômico no processo eleitoral. Nas audiências públicas que aqui foram realizadas, acompanhei várias delas, pessoal e também pela televisão, ficou muito claro o avanço do poder econômico no processo eleitoral, que hoje representa 95% dos financiamentos eleitorais. 95% influenciado pelo poder econômico. Que não é por questão de liberdade de pensamento, por influência do seu próprio pensar, porque a empresa visa lucro e se transforma o financiamento eleitoral em investimento econômico. E por que não é pela liberdade de pensamento? Porque os dados trazidos
na audiência pública e que constam dos autos, portanto, já mostram que as mesmas empresas financiam todos os partidos políticos, ainda de conteúdo ideológico diverso. Então, há uma clara relação da influência do poder econômico no resultado do processo eleitoral. E é isto que a Constituição expressamente quis proibir no parágrafo 9º do artigo 14. E, por fim, Excelência, o tempo já nos leva à sustentação. É preciso reconhecer que pode-se procurar qualquer texto da Constituição. Lá não se encontra a afirmação de que empresa é povo. Lá não se encontra a afirmação de que todo o poder emana do povo, que lá financia com 95% dos seus lucros. Não se encontra na Constituição. O que se diz, e também no artigo 14, no seu caput, que cada voto tem importância de um voto. E o voto é exercido no sufrágio universal pela pessoa humana, pelo cidadão, não pela pessoa jurídica. Não estando diante de um vazio legislativo, mas de duas leis que agridem mortalmente a Constituição, cabe a esta Casa, como tem feito na sua história, dizer para todo mundo: a política é para homem de bem, não para homem de bens. Eu agradeço a Vossa Excelência. Convido a fazer uso da palavra pelo amicus curiae, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, Dr. Bruno Colares Soares Figueiredo Alves, pelo tempo que lhe foi assinalado anteriormente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Boa tarde, demais ministros. Bom, gostaríamos de lançar luz aqui sobre alguns aspectos, a matéria bastante complexa, e lançar luz inicialmente sobre o aspecto da igualdade, o princípio da igualdade. Fala-se às vezes de tratar desiguais de forma desigual, mas essa lógica é de tratar desiguais de forma desigual, de modo a equilibrar as desigualdades, e não o inverso, e não aprofundar as desigualdades. Não faria sentido tratar os desiguais desigualmente para que se aprofundem as desigualdades. Ou seja, as pessoas que sejam as mais ricas do país vão poder doar 10% de sua renda do ano anterior, o equivalente a 10% de sua renda do ano anterior, para a eleição do ano que vem. E aqueles que recebem um salário mínimo vão poder doar 10% também disso. Ou seja, só por aí a gente já tem uma observação dessa desigualdade. Então, não dá para se tratar da forma igual, digamos, um operário da construção civil e uma empreiteira, ou o dono da empreiteira. Mas, no caso pior, a própria empreiteira, enquanto instituição, enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, que detém um poder econômico muito maior, avassalador, isso cria uma desigualdade. Isso cria uma desigualdade no processo eleitoral, e não só uma desigualdade, eu quero lançar luz nesse aspecto, não só uma desigualdade entre os partidos que estão concorrendo, ou entre os candidatos, que por si só já seria um absurdo, mas cria uma desigualdade que o próprio eleitor passa a ser ferido por essa desigualdade. Porque o próprio eleitor ele só vai ter acesso, de fato, como foi colocado, o Brasil é um país de dimensões continentais, perfeito? Exatamente, o eleitor só vai ter acesso àqueles que receberam financiamentos de grandes empresas. Ele só vai ter acesso à informação daquelas em que determinadas empresas selecionarem como sendo seus candidatos favoritos. Aqueles partidos, como por exemplo, é o caso do PSTU, que não recebem dinheiro de empresas, esses ficam à míngua. Ou, não precisa ser necessariamente o caso do PSTU, mas qualquer um que opte por não receber e não ser financiado por empresas e manter uma independência, ficará à míngua. Ficará à míngua. Então, é isso que nos traz aqui à tribuna para lançar luz sobre esse aspecto, da questão da igualdade e da desigualdade que se torna, na verdade, uma cláusula de barreira econômica.
Bom, essa corte já avaliou a questão da cláusula de barreira em outra oportunidade. O tempo nem me permite aprofundar esse assunto. Mas um aspecto que eu queria também observar é que é interessante que houve um avanço, inclusive com uma grande iniciativa do Movimento de Combate à Corrupção, que me antecedeu, do combate à compra ao voto. E aí, o combate, digamos assim, no varejo, né? Porque a compra do voto do eleitor. Mas o que há, de fato, quando a empresa financia as campanhas, passa a haver uma compra no atacado do voto do eleito. Porque o voto do eleito passa a estar comprado na hora em que ele é financiado por uma empresa determinada. O voto do eleito vai passar 4 anos ou 8 anos, dependendo do mandato, condicionado àquele que o financiou. Porque, então, a gente, o que se observa efetivamente, há um abuso do poder econômico. E é interessante, eu fiquei estarrecido lendo os noticiários de hoje, lendo os jornais, várias declarações dizendo, não, mas não se pode proibir a doação da empresa, porque senão vai haver caixa 2. Então está dizendo aqui, o quê? Vai se fazer o ilícito de todo jeito. O abuso do poder econômico vai ter sim ou sim. É isso que está sendo dizendo? Não concordamos. Data vênia, todas as manifestações em contrário, não concordamos que essa seja a forma de se solucionar o problema. Manter a ilegalidade, manter o abuso do poder econômico e legalizar o abuso do poder econômico. Essa não é a solução para o problema. Essa não é a solução para a questão. Então, também é interessante o seguinte, porque a própria lei, quando fala da compra do voto, ela fala expressamente que é desnecessário pedido explícito de votos. Quando a empresa está lá financiando um determinado candidato X, ela não precisa dizer para esse candidato no que é que ela vai votar. Ele tendo 2 neurônios, ele vai conseguir entender muito bem no que é que a empresa quer que ele vote, após eleito. Então, na prática, há uma compra de voto. E para finalizar, um aspecto que eu gostaria de abordar, fala-se de que, caso essa corte viesse a julgar a apresentação, estaria havendo uma intromissão no legislativo e tal. É muito curioso que, inclusive, que da tribuna, a Advocacia Geral da União tenha mencionado a reforma política. Bom, e é interessante, porque o próprio relator mencionou que o processo estava pronto para ser julgado, mas foi suspenso, aguardando que estava para ser votada a reforma política, só que a reforma política não vem. E por que não vem? Por que é que a reforma política não toca nesse ponto nevrálgico? Porque estes, me perdoem, mas estes que aí foram eleitos dessa forma, a amplíssima maioria que foi eleito por esse sistema, não vai interromper o sistema que ele elegeu. Simplesmente, a cobra não vai morder a mão que ele alimenta. Não vai. Então, se foram eleitos dessa forma, não vão ter uma postura efetivamente de combater isso. Então, é interessante, porque fala-se de que os escândalos de corrupção, na verdade, não seriam exatamente escândalos de corrupção em função disso. Na verdade, está intimamente interrelacionado. Porque é só observar quem são os doadores de campanha. A amplíssima maioria são o quê? Empreiteiras, são empresas que têm interesses diretos no encaminhamento das decisões estatais, sejam porque têm contratos diretos com o Estado, sejam porque empresas que constroem trens, metrôs, o que quer que sejam, empreiteiros ou o que for, ou sejam porque são empresas que, de alguma forma, têm subsídios econômicos, ou seja, toda grande empresa, no final das contas, ela vai ter interesse direto em como vai ser gerido o Estado. Então, essas empresas, na verdade, é isso. Elas vão estar dando a dinâmica de como é que vai ser, o funcionamento do Estado. Então, isso, para finalizar, isso aprofunda uma desigualdade, isso cria uma divisão na sociedade, de modo que apenas uns poucos vão poder decidir o destino político do país. E o processo eleitoral em si, me perdoem, mas passa a ser uma mera formalidade. É isso, obrigado. Pelos amites
CURIE, Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais, e a Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falará a doutora Aline Osório. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Eu falo em nome do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais e ainda da recém-criada Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer e uma honra estar nesta tribuna, sobretudo diante da extrema relevância deste caso para a democracia e para a sociedade brasileira. Nessa sustentação, pretendo oferecer a esta egrégia corte alguns dados empíricos sobre o financiamento de campanhas no Brasil e ainda argumentos que evidenciam a inconstitucionalidade do modelo vigente. Na análise de tal modelo, parte-se de uma premissa fundamental, a de que a democracia se assenta na igualdade política entre os cidadãos. Isso significa não apenas que a cada cidadão é dado um único voto, mas, sobretudo, que cada cidadão deve ter uma igual capacidade de influenciar o processo eleitoral. No entanto, o quadro empírico do financiamento de campanhas no Brasil vai de encontro ao princípio da democracia e da igualdade política. Em primeiro lugar, as campanhas políticas no Brasil são extremamente custosas e financiadas, na sua quase totalidade, por empresas. Dados revelam que, nas eleições de 2012, as doações arrecadadas foram no montante de 4,6 bilhões de reais, sendo que empresas privadas contribuíram com cerca de 97% desses recursos. Ainda, nas eleições de 2010, um deputado federal precisou, em média, de mais de R$1 milhão para se eleger. Um senador, por sua vez, precisou de mais de 4,5 milhões de reais. Nesse cenário, cidadãos comuns simplesmente não têm condições de se eleger. Ainda, tais doações provêm de um número muito reduzido de empresas. Para demonstrar essa afirmação, cito que nas eleições de 2010, 1.900 empresas doaram exatamente 90% dos recursos arrecadados. Nesse cenário, os candidatos eleitos com a ajuda dessas empresas tornam-se muito dependentes dessas contribuições e é natural que, de alguma forma, possam levar em consideração os interesses dessas empresas de uma forma privilegiada. Com isso, dá ensejo a relações antirrepublicanas e, assim, viola-se o princípio republicano, que consiste justamente em proteger a moralidade pública e em combater o patrimonialismo. Não bastasse, os dados colhidos também apontam que o montante das doações afeta diretamente a quantidade de votos obtido. Ou seja, quanto maior a quantidade de recursos arrecadados por um candidato, maiores as chances de ele se eleger. Nesse sentido, não há verdadeira igualdade política. Todos esses dados e argumentos militam a favor da proibição de doações por parte de pessoas jurídicas. De outro lado, parece não haver nenhum argumento, nenhum interesse constitucionalmente relevante que sustente ou que justifique a manutenção desse status quo. Há, porém, quem alegue que as contribuições de pessoas jurídicas estariam protegidas pela liberdade de expressão. O argumento, porém, se desfaz diante da realidade brasileira. Como o colega mencionou anteriormente, os financiadores não doam para um partido ou um candidato de sua predileção, mas para todos os candidatos e partidos com chances de vitória. Ademais, até mesmo nos Estados Unidos,
país em que a defesa da liberdade de expressão vai ao extremo de se permitir discursos de ódio, como bem afirmou o excelentíssimo senhor presidente, os Estados Unidos vedam as contribuições por parte de empresas. Na verdade, eles inclusive diferenciam o que seriam as doações diretas, que é o que está em jogo neste processo, e os gastos independentes, que seriam gastos realizados por, enfim, financiadores, mas sem nenhum contato direto com o candidato. E apenas nesse caso específico, a Suprema Corte norte-americana entendeu que haveria uma efetiva expressão a ser protegida. Portanto, a vedação das doações diretas por parte de pessoas jurídicas no Brasil é legítima, tendo em vista a existência de um interesse público relevante em garantir a integridade do nosso sistema representativo, em garantir a igualdade política dos cidadãos e, mais, em garantir a confiança desses cidadãos no nosso modelo político. Por fim, devo dizer que não se tem a ilusão de que o julgamento desse processo irá resolver todas as mazelas do nosso sistema representativo. Espera-se apenas que a jurisdição constitucional contribua para a efetivação das demandas da Constituição, que são também as demandas da sociedade, por um processo eleitoral justo, rígido e efetivamente democrático, em que prevaleça não o poder econômico, mas a força dos melhores argumentos. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Marcelo Lavener Machado, que falará em nome do Amicus Curiae, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras que compõem esta corte, senhores ministros, eminente representante do Ministério Público, cujo parecer trouxe muita luz para a decisão desta lide, excelentíssimo senhor ministro relator desta ação direta de constitucionalidade. Temos consciência, senhores ministros, de que momentos como este só são possíveis em democracias consolidadas. E este momento, portanto, significa que a nossa democracia é uma democracia forte, é uma democracia consolidada, mas que precisa ser aprimorada. Ser uma democracia forte, consolidada, e nós temos certeza que nós cada vez mais caminharemos no sentido do aprimoramento democrático, não significa que nós não tenhamos a obrigação. A sociedade civil, que neste momento represento, mais especificamente falando em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas também de outras dezenas de entidades que compõem uma coalizão de entidades de trabalhadores, jornalistas, professores, estudantes, religiosos, preocupados com o problema da rigidez, da pureza, da limpeza, da transparência das nossas eleições. Eleições que constituem na nossa estrutura constitucional um pilar fundamental de sustentabilidade. Se este pilar fundamental da sustentabilidade e da integridade da democracia é abalado, então é a própria democracia que é abalada. E o que é que nós vemos com referência ao nosso processo eleitoral? Valho-me de uma denúncia feita por Jean Salem, em livro recente publicado na França, em que ele diz que antigamente ser eleito ou haver uma eleição era um bio de indeniidade para tudo aquilo que acontecesse, porque havia eleições. Evidentemente que esse princípio do sufrágio universal substituiu o absolutismo monárquico e, com muita razão, se tornou o princípio fundamental do princípio republicano da República. Mas, diz o Jean Salem, não mais é assim. Só o simples fato de haver eleições não significa que elas são decentes, que elas são transparentes, que elas são justas, que elas são democráticas. E isso, infelizmente, nós temos que reconhecer que acontece em nosso país. E valho-me aqui de uma afirmação forte do jurista Fábio Conder Comparato,
quando, falando sobre o artigo 1º da Constituição da República, diz ele que este artigo poderia ser lido de outra forma. E de que forma seria lido esse artigo? Todo poder emana do poder econômico e em seu nome e em seu benefício será exercido. Ainda que se possa dizer que não é nesta dimensão absoluta que fala Fábio Comparato, mas certamente os depoimentos que aqui já ouvimos são neste sentido, de tal forma que a Ordem dos Advogados do Brasil, as organizações da sociedade civil organizada, vêm neste momento a esta corte, que é o lugar, é o locus indicado pela Constituição da República para resolver esse tipo de dificuldade. Nós não estamos pedindo que Vossas Excelências façam reforma política. Reforma política, Deus sabe quando o Congresso Nacional vai fazer. Mas o que nós estamos pedindo aqui, ministra Carmen Lúcia, é uma coisa muito simples e que é da essência dessa corte, que Vossas Excelências apreciem a constitucionalidade ou não de 2 diplomas legais que maculam os princípios mais fundantes, mais estruturantes da nossa Constituição. O princípio da igualdade, o princípio da democracia, o princípio republicano, o princípio da proporcionalidade. De modo que nós estamos batendo na casa certa. Quem, por acaso, afirme que não é aqui que se tem que resolver isso, que é em outros lugares, não está certo. Aqui é a Corte Constitucional do nosso país e nós estamos aqui pedindo, solicitando a apreciação de Vossas Excelências para a reflexão sobre a incompatibilidade absoluta dos dispositivos das leis citadas na petição inicial com os princípios fundantes da nossa Constituição. Poderia dizer que o texto da Constituição eventualmente não seria molestado. Vai-no de Miller, de Friedrich Miller, quando ele diz que o texto da Constituição é muito pouco, não é a Constituição. Mais do que isso, a Constituição é aquela Constituição interpretada e aplicada nos mores da cidadania e dos cânones constitucionais. De modo que a sociedade civil aqui comparece. Não vamos repetir os argumentos técnicos, jurídicos que o presidente do Conselho Nacional da Ordem, do Conselho Federal da OAB, aqui expôs. Mas queremos dizer que a cada um compete, sim, fazer o seu papel nessa estrutura dos poderes do país e nesse diálogo entre sociedade civil e governantes. A sociedade civil fez o seu papel quando recolheu mais de 1 milhão de assinaturas e fundamentaram um projeto de iniciativa popular que se tornou na Lei 9.840, que reprimiu, completando o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que reprimiu o abuso do poder econômico e de autoridade nesse país. Logo em seguida, numa outra luta ingente, recolhendo mais de 1 milhão de assinaturas, conseguimos ver aprovado como um projeto de iniciativa popular a Lei da Ficha Limpa, que Vossas Excelências, em bom momento, declararam constitucional e que tem sido louvada urbi et orbi por todos aqueles que apreciam os efeitos desta Lei da Ficha Limpa. Contudo, Excelências, a Lei da Ficha Limpa e a lei que condena o abuso de autoridade é uma medicina curativa. E agora nós queremos uma medicina preventiva, nós não queremos tratar da doença, nós queremos prevenir que ela se instale. E como é que nós vamos prevenir que a doença se instale? Não é punir só o infrator do equilíbrio da eleição, é impedir que o desequilíbrio se instale. E nós não poderemos dar equilíbrio às eleições brasileiras quando permitimos que o poder econômico possa determinar quem se elege. Quem é que tenha nenhuma dúvida no nosso país que o candidato pobre, de poucos recursos, vai conseguir se eleger? Dirá alguém, conheço um cidadão lá no interior do Maranhão ou de Alagoas que se elegeu sendo candidato pobre. A exceção só vem confirmar a regra. De modo que o que nós queremos é que atingir a causa. Seguindo o velho preceito romano, sublata causa, tolitur effectus. Se eliminamos a causa, eliminamos os efeitos. Se nós tiramos a mácula, o vício, o vírus do poder econômico, da injustiça econômica, que é uma injustiça social, que é antidemocrática, nós poderemos, com certeza, dizer que estamos aprimorando a nossa democracia. De tal forma
que precisamos afirmar cada vez mais que este princípio republicano das eleições democráticas constituem o pilar fundamental da estrutura constitucional brasileira e que estes dispositivos das leis mencionadas na petição inicial, que admitem desequilíbrios e desajustes de distorções perversos, não podem continuar. Fico pensando, senhores ministros, senhoras ministras, vou encerrar, presidente, mas vou pedir para me valer de Platão, Campanella, Thomas Moros, Agostinho, esses utópicos que sonharam com uma sociedade mais justa e mais democraticamente organizada. E não precisa ir longe, Montesquieu, Locke, Rousseau, Raimundo Fauro, Vitor Nunes Leal, que sonharam um dia em que as eleições não seriam do coronelismo, mas seriam a eleição em que não se usurparia do povo a prerrogativa que tem de ser o titular da soberania. E a sociedade civil brasileira, neste momento, manifesta a Vossas Excelências a certeza de que, nesse momento histórico que vivemos hoje, que Vossas Excelências vão devolver ao povo brasileiro a sua prerrogativa de soberania e de ser o titular exclusivo da capacidade política e da soberania popular. Muito obrigado. Pelo Ministério Público Federal, falará o doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, eminentes ministras, eminentes ministros, ouvi com atenção todas as sustentações da tribuna, reconhecendo a qualidade de cada uma delas. De início, reconheço, e parece que ninguém nesse recinto seria contra isso, de que os temas aqui tratados, objetos desta demanda, seriam mais bem resolvidos se inseridos num contexto amplo de uma reforma política primariamente afeta ao Congresso Nacional. Ali sim, Casa do Povo, estaria assegurada a ampla participação de partidos, cidadãos, sociedade civil organizada, enfim, toda a sociedade brasileira. Entretanto, a questão que se põe aqui agora não é de se promover uma reforma política parcial ou total no âmbito da Suprema Corte do Brasil. O que se coloca aqui é uma análise de constitucionalidade e compatibilidade dos dispositivos questionados com a Constituição da República. Eu entendo que, como na linha do parecer escrito já lançado, que os dispositivos padecem, sim, do vício da inconstitucionalidade e gostaria de acrescentar alguns outros aspectos para propiciar um maior debate, uma melhor discussão. Eu acredito que o âmago desse problema está no artigo 14 lá da Constituição, quando se refere ou na conceituação do que seja o direito de sufrágio. Esse, no entendimento do Ministério Público Federal, mais do que o direito de voto, é o direito bem mais amplo de participação, é o direito de votar, de ser votado, de se organizar em partidos políticos, de protestar, enfim, de ter uma atividade proativa na vida política da democracia brasileira. Nas palavras de José Afonso da Silva, o sufrágio é direito público subjetivo de natureza política que o cidadão tem de eleger, de ser eleito, de participar da organização e da atividade do poder estatal. É direito que decorre diretamente do princípio de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Constitui a instituição fundamental da democracia representativa e é pelo exercício que o eleitorado, instrumento técnico do povo, outorga legitimidade aos governantes. Portanto, o elemento central no conceito do sufrágio
que ultrapassa o simples direito de voto é o cidadão. Não se desconhece discussões polêmicas e acaloradas sobre esta matéria no direito comparado. Gostaria de trazer aqui, para aquecer o debate, um julgamento relativamente recente da Suprema Corte americana, no caso Citizens United, em 2010, que abordou questão correlata, mas não de toda assemelhada a essa, porque ali não se tratava de financiamento de campanha por pessoa jurídica, por haver proibição legal desse fato. Por 5 votos a 4, portanto, uma maioria apertada, o tribunal declarou inconstitucional norma que integra a Lei de Reforma de Campanha Bipartidária, a sigla em inglês BCRA, contida no parágrafo 203, que proibia o patrocínio e a promoção direta de publicidade de caráter eleitoral. Não se trata, portanto, de financiamento de campanha. No sistema dos Estados Unidos, admite-se a prática de atos independentes de campanha não submetidos ao controle e à fiscalização dos partidos e dos candidatos. Este, portanto, era o ponto central, que transborda na discussão trazida aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade. Naquele caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu inserir-se no direito à liberdade de expressão, traduzido pela primeira emenda, a possibilidade de pessoas jurídicas em geral, empresas, associações e sindicatos, patrocinar publicidade de caráter eleitoral promovida de maneira autônoma. A decisão, contudo, não contemplou a proibição de contribuições, porque essas já se encontram vedadas pelo BCRA, que data de 2002. O acórdão aqui invocado da Corte Americana, ele importa não apenas mudança jurisprudencial, como é amplamente criticado por constitucionalistas renomados. A propósito, Lawrence Tribe sustenta no artigo o que deve o Congresso fazer acerca do Citizens United. Aspas. Falar de uma empresa como meramente outra forma que indivíduos poderiam escolher para organizar sua associação uns com os outros a fim de perseguir seus objetivos comuns mais expressivos é mais do que irrealista. Tal obscurece a própria injustiça real e a distorção envolvidas no fato de algumas pessoas usarem o dinheiro de outras para apoiar candidatos que elas não decidiram apoiar, ou opor-se a candidatos a que elas não se decidiram a opor. Na feliz síntese do professor David Keiris, da Universidade de Temple, money isn't speech and corporations aren't people. Dinheiro não é discurso e empresas não são pessoas. No Brasil, como é sabido, prevalece o entendimento de que certas restrições à liberdade de expressão, conquanto relativas aos meios de comunicação, são possíveis, entretanto, em certa medida, e militam em favor da manutenção da igualdade de oportunidades em matéria eleitoral. E essa é a tônica. Militam em favor da igualdade de oportunidades em matéria eleitoral. Confira-se, por exemplo, decisão dessa Corte na ADI 4451, relator o ministro Aires Brito. Portanto, as conclusões da maioria da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Citizens United, não podem ser transportados acriticamente para a realidade brasileira. Mesmo naquele país, há restrições a contribuições diretas para campanhas eleitorais de cargos federais. Procedem os argumentos trazidos aqui neste processo contra
a essencial desigualdade entre pessoas físicas e jurídicas, salientada no feliz comentário do professor Lawrence Tribe. Além das diferenças econômicas entre as empresas, sobretudo as de porte médio e as grandes, e o cidadão comum, existe a distinção insuperável de que as pessoas jurídicas não são cidadãs, não detêm o direito de sufrágio, não detêm o direito do exercício de voto, não possuem direitos políticos. Nada impede que pessoas jurídicas se manifestem em espaço público, que se organizem em torno de seus legítimos interesses e que busquem exercer legítima pressão sobre os representantes do povo. Daí não decorre, entretanto, e necessariamente, direito de custear diretamente campanhas políticas. Isso deve reservar-se ao cidadão, núcleo do direito de sufrágio, que é o detentor e exercente do poder político. Não há fundamento para que pessoas jurídicas, cujo objeto social é estranho à participação no processo político, geralmente votada à consecução de lucro, tenham a possibilidade de interferência direta no processo eleitoral, de maneira a potencializar seu desequilíbrio e afetar-lhe, ao fim e a cabo, a própria legitimidade. E não passa desapercebido que algumas dessas doações poderiam ser classificadas ou assemelhar-se àquelas chamadas doações contemplativas, em que a doação segue-se ou a esperança ou a ideia de uma contraprestação de vantagem econômica e política. A desigualdade entre pessoas naturais e jurídicas é juridicamente relevante e, por isso, legitima o descrime no tratamento entre umas e outras nesta matéria. Não é desarrazoada, por conseguinte, a tese de que a permissão de doações eleitorais às pessoas jurídicas ofende o princípio da proporcionalidade por proteção deficiente do direito fundamental à igualdade e o raciocínio poder-se aplicar aos princípios republicano e democrático. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República, reiterando a sua manifestação escrita, espera o acolhimento do pedido deduzido nesta ação direta de inconstitucionalidade. E, para finalizar e contribuir também para o debate, gostaria de lembrar ao que tudo indica, conveniência de uma modulação no julgamento, caso venham a ser acolhidos os pedidos, né? Lembrando aqui, segundo o artigo 16 da Constituição, que estamos a menos de um ano das eleições e, nessa linha, o Supremo já modulou, a exemplo, entre outros, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3685, que atacava o artigo 2º da emenda constitucional 52. Portanto, com essas considerações, senhor presidente, senhores relatores, eminentes ministros, espero o Ministério Público Federal em ver julgado procedente os pedidos. Suspendo a sessão por 30 minutos.